Bom dia! As águias estão a reunir-se. É 12 de agosto de 2020. Louvado seja o Senhor. Estou feliz em ver esta carta novamente. E antes de entrarmos na carta do irmão Joseph, eu recebi alguns comentários de diferentes ministros ao redor do mundo e especialmente em Angola, que mencionaram que em nenhuma parte na Bíblia os profetas de Deus enviaram cartas para as pessoas a fim de corrigi-las ou exortá-las a respeito da palavra. Fiquei interessado e alguns irmãos enviaram-me algumas escrituras de lugares diferentes e as verifiquei eu mesmo. Um dos irmãos enviou-me Jeremias 29:1 e estas são as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Bem, isso se encaixa bem. Agora, Hebreus 13:22, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Isso é de Paulo. E na primeira carta de Pedro 5:12, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido escrevi. Isso seria uma carta abreviadamente exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. O irmão Branham mencionou o segundo clímax, que este tempo em que vivemos é um tempo maravilhoso, tal como sabemos que Deus interpreta a sua palavra ao levá-la ao cumprimento. Nós não estamos a tentar interpretá-la ou deslocá-la ou mistificá-la de qualquer forma, mas o irmão Branham falou acerca deste tempo sobre o segundo clímax e no sermão do dia 23 de dezembro de 1962, o irmão Branham disse: este é o meu segundo clímax. E de seguida ele disse em outro lugar: lembrai-vos que o meu segundo clímax ainda está para vir. E no sermão a seguir do dia 30 de dezembro de 62, ele fala acerca do segundo clímax. E ele disse que isso trará de volta a pedra de esquina. A pedra de esquina ainda está para vir, ela foi rejeitada. Isso é algo vindo para a igreja. E a igreja, a palavra igreja está em maiúsculo. Isso significa que é para a noiva. Portanto, quando olhas para os textos de gravações da voz de Deus e verás o I maior para a igreja, ou seja, a língua na qual lês, entenda que o I maiúsculo para a palavra igreja e etc. Então saiba que isso se refere à noiva, o eleito. Mas para o I minúsculo e o I pequeno, ou em letra minúscula em tua língua, isto faz referência à igreja nominal e não à noiva. E muitos ministros e muitas pessoas estão confusos quando o irmão Branham fala acerca da igreja maiúscula e minúscula, o eleito e a igreja em minúscula e etc. E eles não estão ouvindo isso em seu próprio contexto. Portanto, quando tu as ouve em seus próprios contextos, então saberás que é quando ele fala sobre a igreja nominal do mundo. Aqueles que não aceitam a palavra em sua plenitude serão esses de I minúsculo. Mas se ele estiver a falar sobre a igreja noiva, então estes são os tais na qual ele se refere naquele contexto. Portanto, quando a noiva, a igreja, está somente ouvindo a um único marido,
então ela não está em adultério e ele está dizendo que a noiva só ouve uma única voz. Portanto, espero que estas clarificarão alguns comentários que recebi, porque é uma confusão que as pessoas têm por causa do fraco ensinamento. Sabes que o irmão Branham também mencionou no sermão do dia 30 de dezembro de 62, ele disse: mas sinto-me obrigado à minha igreja a dizer algo. Chega à tua própria conclusão a respeito deste segundo clímax. E no parágrafo 398 ele disse: esta é a terceira puxada, então existe um ministério vindo pela frente. Ora bem, por cerca de 56 anos ou mais anos depois, desde lá, agora é 2020, e portanto isso faz, sabes, 59 anos atrás, e se com 59 anos atrás tentarmos dizer que isso significa isso, o que ele falou, isso seria deslocar, interpretar mal, sumarizando e etc. Mas hoje nós vemos esse segundo clímax, aquela palavra sendo manifestada através do irmão Joseph e a voz de Deus e o que ele está fazendo lá e no tabernáculo Branham. É também interessante saber que o irmão Branham disse que quando ele teve aquela visão da explosão em 1962, quando ele teve essa visão em dezembro, ele pensou que era o fim da vida dele, e depois de ele perceber que aquilo teria tirado a minha vida ou a vida do meu filho, porque ele estava perto de mim falando comigo. Não descreia isso. Isso é uma declaração maravilhosa, porque nos mostra que Deus e o filho do profeta dele estavam lá, além daquela visão que Deus estava mostrando ao irmão Branham, que o segundo clímax ainda estava para vir. E nós vimos isso e nós somos parte daquilo hoje, louvado seja o Senhor. Ora bem, aqui está a carta do irmão Joseph. Queridos identificados, tal como Filipe estava tão entusiasmado ao ver a perfeita identificação de Deuteronômio 18:15 cumprir-se em seu dia, nós também estamos entusiasmados enquanto ouvimos a perfeita identificação de Malaquias 4:5, Lucas 17:30 e Apocalipse 10:7 em nosso dia. Nós não queremos usar o nosso tempo para discutir sobre o clima, eventos mundanos, esportes ou outras coisas. Esta mensagem é muito urgente. O nosso coração está ardendo por dentro. Queremos dizer ao mundo, como ele disse, venha ver quem nós encontramos. Jesus cumprindo a sua palavra em nosso dia, como ele prometeu que faria. O Filho do Homem revelando-se através de seu mensageiro escolhido, chamando a sua noiva. Cristo foi identificado em todas as eras, que Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele disse em sua palavra que haveria um certo grupo de pessoas neste último dia que seriam ordenados a vê-lo e crer nele. Nós somos este grupo. Nós lhe vemos identificado em Moisés, lhe vemos identificado em Elias, lhe vemos identificado em Jesus, lhe vemos identificado em seu profeta, William Marion Branham, e agora lhe vemos identificado em nós, a sua noiva identificada e predestinada. Meditemos a respeito dele o dia todo, agradecendo-lhe e louvando-lhe por tudo o que ele fez por nós, pela salvação, por aquilo que ele fez no Calvário, pela revelação, por aquilo que ele nos revelou neste dia. Identificação, mostrando-nos que nós somos a sua noiva. Manifestação, vendo a sua palavra viver em nós. Irmão Joseph Branham. Aleluia. Bem, nós agradecemos ao Senhor por Ele nos ter dado este tempo precioso
sobre a terra para lhe servirmos. E tivemos alguns testemunhos maravilhosos de algumas partes do mundo onde o Senhor tocou os corações das pessoas. Alguns que estão nas áreas de densa escuridão da Índia, que estão a ter dificuldades em receber uma só palavra e estando sob uma ameaça severa de perseguição, e outros que captaram a visão nas regiões da Europa, uma das regiões mais escuras da Europa, e como o Senhor tocou-lhes e curou-lhes e salvou-lhes e encheu-lhes do Espírito Santo. Estas coisas são maravilhosas para se ouvir e pessoalmente para mim, e espero compartilhar contigo no futuro, e agradeço ao Senhor porque Ele nos deu olhos para vermos e ouvidos para ouvirmos a sua palavra predestinada para o nosso dia, a mensagem da hora. Que Deus te abençoe.